f de x igual a raiz enésima de x elevado a n. Tá? Correto? Correto? Então, observe uma coisa. Primeira coisa a observar é o seguinte, ó. Quem é o domínio de f? O domínio de f vai depender de uma paridade aí. Por exemplo, se o n é ímpar, se n é ímpar, eu não vou cometer o mesmo, não é os reais. Se eu disser que é os reais, eu estou cometendo o mesmo pecado que eu cometi na aula anterior, que eu me equivoquei, esqueci desse detalhe. Se o n é ímpar, então o domínio de f é os reais. Se o m é positivo, e o domínio de f é R asterisco se o m é menor que ou igual a zero. Lembra que não existe 0 elevado a 0, não existe 0 elevado a menos 2, não existe 0 elevado a menos 3, tá certo? Entendeu? O zero não. Olha, então, se você tem isso aqui, o zero nem está no domínio da função. Então, a função não é diferenciável no zero. Tá bem? Além disso, dado x diferente de zero no domínio de f, aí não importa quem seja o domínio de f, se o domínio de f é os reais, x no domínio de f é diferente de zero. Desculpe, se o domínio de f é R asterisco, x no domínio de f é x diferente de zero. Se for esse caso, beleza. Dado x diferente de zero, f é diferenciável em x, claro que é. F é diferenciável em x com quem é a derivada da f em x. A derivada da f em x usa a regra da cadeia, porque a f é diferenciável em x, pelo teorema da regra da cadeia, porque se o x é diferente de zero, x elevado a m é diferente de zero. Concorda comigo? E aí, a raiz enésima, como ela é diferenciável em todos os números diferentes de zero, você tem que isso aqui é diferenciável em x, e quem é a derivada? É 1 sobre quem? M não. N vezes raiz enésima de quem? X elevado a m elevado a n menos 1, que é x elevado a mn menos m, concorda? Tá certo? Vezes o quê? Vezes m, x elevado a m menos 1. Ok? Mas isso aqui é m sobre n vezes o seguinte. Ó, o n é ímpar. Para n ímpar, raiz enésima de x elevado a n é x. Se o n é ímpar, raiz enésima de x elevado a n é x. Então, isso aqui é a mesma coisa da primeira proposição. Vai ficar o quê? Vai ficar raiz enésima. Esse número aqui é a raiz enésima da sua enésima potência, porque o n é ímpar. Que fica, portanto, x elevado a mn menos n. Que dá quanto? Bem, não sei. Dá quanto é aqui? E aqui embaixo fica x elevado a quê? Mn menos n. Mas isso aqui é igual a quê? A m sobre n vezes raiz enésima de quem? De x elevado a m menos n. Ótimo. Então, dado x diferente de zero no domínio de f, a f é diferenciável em x e vale essa fórmula. Ok? Ok? Para n ímpar.
Se o n não é ímpar, então vamos analisar o caso em que o n é par e o m é ímpar. Tá? Então vamos ao outro caso aqui, ó. Se o n é par, se o n é par e o m é ímpar, então olha o que eu tenho. Então, quem é o domínio de F? Ó, o n é par e o m é ímpar. Então o x não pode ser negativo. Então o domínio de F é esse intervalo aqui, inclui o zero, se o m é positivo. E quem é o domínio? Quem é o domínio de F? Não. Para M positivo. E o domínio de F é quem? O domínio de F é quem? É zero mais infinito se o M é menor que ou igual a zero. Entendeu? Tá certo? O zero não entra se o M for negativo. O zero não entra. M negativo. O zero não entra. É a mesma coisa aqui. Entendido? Se o M é positivo, o zero está no domínio. Se o M é negativo, o zero não está no domínio. De qualquer forma, x tender a zero nessa situação, no domínio da F, é x tender a zero por valores positivos. Tá bom? Entendido? Tá certo? Então você tem isso aí. Então o igual tem que ficar ali embaixo, não? Hã? Maior que ou igual a zero? Não, maior que zero. Maior que zero. Porque se o m é zero, zero elevado a zero não está definido. Se o m é negativo, zero elevado a menos 1, zero elevado a menos 2, assim não estão definidos. Além disso, dado x positivo, aí pela regra da cadeia, tá certo? Pela regra da cadeia, dado x positivo, domínio de F, dado x positivo, a F, tá? Eu nem preciso, isso aqui é redundante, ó, isso aqui é redundante, né? Porque o domínio de F é os reais. Então, dado x positivo, diferente de zero, a F é diferenciável em x, tira essa informação desnecessária. Agora, dado x positivo, a F é o quê? Diferenciável em x com quem é a derivada da f em x? A derivada da f em x vai ser essa mesma fórmula aqui, ó. Vai ser m sobre n, vou aproveitar, vezes quem? X elevado a m menos 1 sobre o quê? Sobre a raiz nésima. Aqui eu estou aplicando a regra da cadeia. De x elevado a m n menos m. Acontece que o x é positivo, então nesse caso também, essa potência aqui sendo positiva, ela é a raiz nésima da sua nésima potência. Então eu vou poder fazer a mesma conta. Vai ser m sobre n, vezes quem? Raiz nésima de quê? De x elevado a mn menos n, sobre raiz nésima de quê? De x elevado a mn menos m. Que vai dar quanto? Que vai dar m sobre n vezes o quê?
a raiz enésima de x elevado a m menos n. Da mesma coisa, ou seja, para x positivo, eu tenho a mesma expressão para a derivada. Ó, que eu tenho aqui para x diferente de zero. Eu tenho a mesma expressão para a derivada. Compreendido? Compreendido? Agora falta um caso. Qual é o caso que falta, hein? Não. X menor do que zero, o x não pode ser menor do que zero aqui, cara. O domínio, eu estou nesse caso aqui. N é par e M é ímpar. O x não pode ser menor do que zero. O x já é positivo. Tá? Eu só considero o x positivo. Tá? Professor, tá faltando uma informação aí. Se o M é positivo, o zero está no domínio. Tanto aqui como aqui. Como é que fica a derivada no zero? É outra discussão. Vamos lá. Vamos ver o caso aqui. Se o N é o quê? Se o N é par e o M é par. Então, vale o seguinte. O domínio da F é os reais se o M é positivo. Concorda comigo? Olha, ei. O domínio de F, N par e M par. O domínio de F é os reais. Porque eu vou calcular a enésima potência par da a enésima raiz, né? Tá certo? Da enésima potência, onde o M é par. Então, isso aqui vai ser uma potência positiva. Positiva não, maior que ou igual a zero, não negativa. Então, o domínio de F é os reais se o M é positivo e o domínio de F é quem? É R asterisco se o quê? Se o M é menor que ou igual a zero. Tá? Tá certo? Veja bem, agora observe o seguinte, ó. Dado x positivo, além disso, mesma redação. Dado x positivo, dado x... Aqui eu fiz x diferente de zero. Vocês vão entender por que eu vou separar em dois casos. Dado x positivo, quem é a derivada da f em x? Bem, a derivada da f em x vai ser essa fórmula aqui, ó. Vai ser m sobre n vezes o quê? X elevado a m sobre raiz enésima de quem? De x elevado a mn menos m. Só que como eu estou com x positivo, x elevado a m também é positivo. Então, vale que isso aqui é m elevado a n, m sobre n, vezes o quê? Raiz enésima de... Tá? Não, aqui é x elevado a m menos 1. Tá? Raiz enésima de x elevado a mn menos n. Sobre quem? Sobre raiz enésima de x elevado a mn menos... Aqui é m. Aqui é o quê? Desculpe. Aqui é m, né? É m, ó. Tô esquecendo, ó. É m. Aqui é m. Tá? Aqui é m. Então, quando você fizer a conta, vai dar também m sobre n vezes raiz enésima de quê? De x elevado a m menos n. Oh, meu amigo. Se n é par e m é par, para x positivo, a derivada dá a mesma expressão. Agora, se o x é negativo, não vai dar. Agora, se o x é negativo, meu amigo, vai dar não. Se o x é negativo, agora, se x é negativo, tá certo?
Além disso, dado x positivo, faltou botar aqui a observação. Qual é? A regra da cadeia. F é diferenciável. A conclusão que é diferenciável em x é pela regra da cadeia. E a fórmula da derivada aqui. Agora, se x é negativo, a f também é diferenciável em x com... Agora, observe, quem é a derivada da f em x? Quem é? Continua sendo essa fórmula aqui. M sobre n vezes x elevado a quê? A m menos 1, dividido por quem? Por raiz enésima de x elevado a mn menos m. Mas, observe o seguinte. Para n natural par e x real, quem é a raiz enésima de x elevado a n? Quem é? Para n natural asterisco. Para n natural diferente de zero, par e x real, quem é a raiz enésima de x elevado a n? Módulo de x. Daí, você tem o seguinte, quem é x? X é a raiz enésima de x elevado a n. Se o x é maior que ou igual a zero, porque se o x for maior ou igual a zero, dá igual, certo? Módulo de x é x. Mas se o x é negativo, quem é isso aqui? É menos x. Então, isso aqui é menos raiz enésima de x elevado a n. Isso se o x é menor do que zero. Diante disso, observe aqui o que você tem, ó. Eu estou no caso em que o n é par e o m é par. M é par. Se o m é par, m menos 1 é quem? É ímpar. De modo que, sendo x negativo, isso aqui é o quê? Negativo. Então, aqui, isso aqui vai ficar menos m sobre n. O número negativo, qualquer número negativo, é menos a raiz enésima da sua enésima potência quando n é par. Então, isso aqui vai ficar menos, aí vai ficar raiz enésima dele elevado a n, que é quanto? X elevado a mn menos n, sobre raiz enésima de x elevado a mn menos n. Ou seja, isso dá menos m sobre n vezes a raiz enésima de x elevado a m menos n. Entendido aí? Então, nessa situação aqui, quando o n é par e o m é par, essa função é diferenciável em x positivo e em x negativo, é diferenciável em qualquer x diferente de zero, pela regra da cadeia, mas a derivada em x é essa expressão para x positivo, e é menos a mesma expressão lá para x o quê? Negativo. Entendeu? Entendeu? Muito cuidado com isso. De qualquer modo, porque qual é o meu objetivo? É saber quando é que eu posso colocar uma raiz e escrever como potência com expoente racional para facilitar o cálculo da derivada. Veja que isso pode ser feito sempre que o n é ímpar. Tá? Então, se a raiz for ímpar, você vai saber. Daí, conclusão. Assim, estou olhando para essa função aqui, ó. Eu estou olhando para essa função aqui. Tá certo?
Estou olhando para essa função. Assim, vou destacar em preto. Assim, para f de x igual a raiz enésima de x com n ímpar, n natural ímpar, x elevado a n. Abusando, a palavra é essa, viu? Abusando da definição, tens f de x igual a quê? A x elevado a m sobre n, qualquer que seja x diferente de zero, aonde? No domínio da f. Professor, se o n é ímpar e o m é ímpar, para x negativo, x elevado, né? Para x negativo,